Você já parou para pensar quantos tipos de diclofenaco você tem aí na farmácia? Tem um monte de modelo, né? Gel, gotas, comprimido, injetável, sódico, potássico, colestiramina. Tem diclofenaco sem sal nenhum, só o ácido livre. Hoje nós vamos falar sobre ele, o diclofenaco. Por que tem tantos tipos? Vamos entender nessa aula. Eu sou o Jaime Bernini Júnior, farmacêutico, atuo no balcão de farmácia há mais de 18 anos e aqui no YouTube eu te ajudo com o dia a dia do balcão, com a realidade do balcão. Hoje nós vamos falar sobre o diclofenaco. O diclofenaco é um anti-inflamatório não esteroidal, então ele é um AINE. Então ele age inibindo ciclooxigenase, e ele não é seletivo para COX-2. Ele inibe tanto COX-1 quanto COX-2, de um jeito bem simples. COX-2 é onde está a dor, a inflamação. COX-1 ela está no estômago. Então, a hora que inibe essa COX do estômago, diminui a proteção gástrica, ocorre azia, mal-estar gástrico. Correto? Por isso que alguns anti-inflamatórios têm mais tendência de provocar essa azia, essa gastrite, esse desconforto gástrico no paciente do que outros anti-inflamatórios. Alguns anti-inflamatórios são mais seletivos para COX-2, que a COX da inflamação. Outros anti-inflamatórios não são tão seletivos assim. Eles inibem as duas. E o diclofenaco é um exemplo desse. Inibe muito bem o da inflamação, que é o COX-2, porém ele não deixa de inibir a COX-1. Então ele inibe os dois e isso pode gerar uma lesão gástrica. Só para deixar mais claro, a hora que inibe COX-2, inibe a produção de prostaglandina, que está diretamente relacionada à dor, a edema, a vermelhidão, rubor, ao calor e à perda de movimento. Então, tudo que é relacionado à inflamação, hora que inibe COX-2, inibe produção de prostaglandina, inibe esses sintomas inflamatórios. Eu não sou professor disso, tá? Só dei uma pincelada aqui para ficar fácil de entender. Mas vamos lá pro diclofenaco. Eu trouxe aqui alguns modelos pra gente, tá? Eu trouxe aqui de vários laboratórios. Começando pelo mais clássico de todos, diclofenaco sódico e potássico. Certo? O que faz efeito aqui? É o sódico ou é o potássico? Não é nenhum dos dois. O que faz efeito é o diclofenaco. Certo? A hora que entra no corpo, esse sal é dissociado e é o diclofenaco que vai fazer efeito. Correto? Essa informação é muito importante. Porque tem paciente que vê escrito sódico aqui, ou sódio, pensa, putz, isso daí vai subir minha pressão, eu não posso sal, porque sódio é sal, né? Eu vou querer o potássio então, porque esse daqui não faz mal para mim. Não tem nada a ver isso, tá? Pelo amor de Deus. O que faz efeito não é o potássico e o que faz efeito não é o sódico. O que faz efeito é o diclofenaco. Mas existe alguma diferença entre eles? Sim, pode ocorrer uma diferença pequena na velocidade de ação. O potássico, ele pode ser um pouco mais rápido, então ele tem uma agilidade na hora de tirar a dor do paciente. O sódico, ele pode ser um pouco mais lento. Isso se dá devido à afinidade do potássico com a água, então ele é mais solúvel em água. Tirando isso, os dois vão virar diclofenaco e é o diclofenaco que vai fazer efeito. A posologia dos dois é a mesma, um comprimido a cada 8 horas, preferencialmente com o estômago cheio, para dar aquela protegida no estômago, já que vai inibir a COX-1 e a COX-1 ela é constitutiva. Se inibir ela,
diminui a proteção gástrica. Então, oriente o paciente a tomar com o estômago cheio para diminuir a possibilidade de azia ou qualquer desconforto gástrico. Indo nessa mesma linha, a gente encontra o diclofenaco. Esse daqui, ó, só diclofenaco, ele é dispersível. Mas será que ele é só diclofenaco ou não? Esse daqui não é só diclofenaco. Ele é diclofenaco potássico. Lembra que eu falei que o diclofenaco potássico ele tem uma ligeira velocidade a mais de absorção? Já que esse daqui é dispersível, nada mais justo de fazer o dispersível, que ele é mais solúvel em água, o potássico, né? Qual que é a vantagem disso daqui? Será que ele não ataca o estômago, já que é dispersível, né? Comprimido dispersível é um comprimido, você dilui na água, derrete e toma ele. Ele pode sim reduzir um pouco a lesão gástrica, porque o comprimido não vai bater no estômago. Isso é um tipo de lesão que acontece, né? Mas a gente não pode esquecer que o que faz a lesão gástrica mesmo não é esse contato. Esse contato com a parede gástrica até pode dar uma zoadinha, mas é muito pouco. O que faz a lesão gástrica mesmo é a inibição de COX-1. E quem faz essa inibição é o diclofenaco. Inibe tanto COX-1 quanto COX-2. Então, mesmo sendo um produto diluído, ele tem as características farmacodinâmicas. Só um detalhe aqui, ó, farmacodinâmicas. Dinâmicas, droga faz com o corpo. Farmacocinética, o corpo faz com a droga, certo? Fecha parênteses. Então, existe essa farmacodinâmica que é inibir a produção de prostaglandina da parede gástrica, aumenta a chance de azia e de desconforto gástrico. Modo de uso, um comprimido a cada 8 horas. Existe também outro diclofenaco, que esse daqui, ó, só está escrito diclofenaco também, né? Será que ele é igual ao outro ali, que era dispersível e estava escrito diclofenaco no verso? Potássico, né? Estava escrito no verso. Não, esse é só diclofenaco mesmo. Esse é o Bexai. O Bexai, ele é ácido livre. Então ele não tem potássio, ele não tem sódio, ele não tem colestiramina, ele não tem dietilamônio, ele não tem nada. Ele só tem a partícula do diclofenaco em partículas ultramicronizadas. Então é uma tecnologia que quebra tão pequenininha assim a partícula que aumenta a área de contato do diclofenaco. Tanto é que você observa que o Bexai é 35 miligramas e o diclofenaco que a gente trouxe aqui, ó, é 50 miligramas, 50 miligramas, 50 miligramas. Por quê? Esse daqui faz menos efeito, então ele tem menos medicamento? Ele tem menos medicamento, ele tem menos princípio ativo, porém ele tem maior área de contato, porque a partícula dele é muito pequenininha. Se aumenta a área de contato, eu preciso de menos medicamento para fazer efeito. Qual que é a vantagem disso? Menos efeito colateral. Porque existe um limite para efeito terapêutico, mas não existe limite para efeito colateral. Correto? Então você vai colocando dose aqui, ó, para dar efeito. Chega uma hora que não faz mais efeito. Chegou aqui no limite, ponto final. Para colateral não existe esse limite. Tanto é que a gente observa isso no paracetamol. Até 4 gramas de paracetamol, ele é terapêutico. Mais de 4 gramas de paracetamol começa a ficar muito tóxico. E se continuar aumentando, fica muito tóxico, que eu não posso nem falar a palavra aqui. Então, o Bexai é uma tecnologia, né, nanopartícula, que vem aí para diminuir a quantidade de princípio ativo dentro do medicamento para diminuir efeito colateral, diminuir toxicidade, diminuir risco de lesão. Eu acredito que futuramente muitas moléculas vão passar por esse processo de nanopartícula.
a tendência é sempre evoluir, né? A tendência é sempre mudar. E o diclofenaco aconteceu isso, e acredito que brevemente vão ter outras partículas nesse jogo. Tem também o diclofenaco colestiramina. Esse nome é muito estranho, né? 70 miligramas. Qual que é a diferença do colestiramina para o sódico, para o potássico dispersível? Tempo de ação. O colestiramina ele tem um tempo de ação um pouco maior. Então ele permanece durante um tempo maior no organismo, com isso a posologia é reduzida. Em vez de ser 3 vezes ao dia, igual aos outros diclofenacos, ele é só 2 vezes ao dia, uma dose cedo e outra dose à noite, preferencialmente sempre com o estômago cheio. Mesma coisa, lembra, o que faz efeito não é a colestiramina, não é o potássico, não é o sódico. O que faz efeito é o diclofenaco. E o diclofenaco vai agir para o bem, tirando a dor, tirando a inflamação, mas, infelizmente, vai ter o efeito colateral, que é o problema gástrico, correto? Quando eu digo problema gástrico aqui, estou focando nele porque é o efeito mais evidente, mais simples, mais fácil de acontecer. Mas isso em uso agudo, tá? Em uso período curto. Se o paciente tomar durante um período longo, qualquer anti-inflamatório, tá? Não é diclofenaco só. Qualquer anti-inflamatório, esse paciente vai ter uma lesão renal, correto? Anti-inflamatório é o seguinte: quanto menor tempo de uso necessário, melhor. Tomou 2 dias, melhorou? Para. Tomou 3 dias, melhorou? Para. Já era, resolvido. Não precisa estender isso durante muito tempo, correto? Porque senão aumenta muito o risco de lesão gástrica, renal, hepática, de tudo. Tem também o diclofenaco resinato, que é o diclofenaco em gotas. Pô, se é em gotas é para criança? Não, calma lá. Diclofenaco resinato, aqui na embalagem diz acima de 1 ano. Acima de 1 ano. A hora que você abre a bula, tem um adendo. Abaixo de 14 anos e acima de 1 ano, então, para cima de 1 ano até 14 anos, a única exceção que pode usar é a artrite juvenil crônica. Então, na bula, traz essa informação. Pode acima de 1 ano? Pode. Para qual situação? Artrite juvenil crônica. Só isso. Depois disso, é só acima de 14 anos. Então, existem alguns guidelines internacionais que até têm o diclofenaco ali como orientação de anti-inflamatório. Porém, no Brasil, existem opções mais sensatas e mais seguras para o uso em crianças. Ibuprofeno acima de 6 meses, cetoprofeno acima de 1 ano. Então, não existe a necessidade de colocar o diclofenaco para uma criança para uma dor de garganta, correto? Por isso que hoje a gente não vê prescrição de diclofenaco para criança. É muito raro, é muito praticamente inexistente, correto? Então, segundo a própria bula, a única orientação é acima de 1 ano até 14 anos para artrite juvenil crônica, correto? Então não é porque é gotas que é para criança. Por que tem gotas então? Porque tem gente que não consegue engolir o comprimido, correto? Às vezes, na falta do diclofenaco dispersível, doso gotas. É uma opção, é uma possibilidade, correto? Existe também a diclofenaco dietilamônio, só nome estranho, né? Colestiramina, resinato, dietilamônio. Esse daqui é o gel. O dietilamônio, ele é lipofílico, então ele tem uma penetração muito boa na pele. E isso carrega o diclofenaco e o diclofenaco não é absorvido sistemicamente, tem uma absorção muito baixa sistemicamente. Então, nessa situação, o diclofenaco em gel, aqui ele alivia bastante a dor no local da lesão, né? No joelho, na panturrilha, nas costas, na lombar, seja onde for. Existe também a diclofenaco injetável, que eu não trouxe aqui, certo? Hoje é pouco utilizado, né?
Hoje, pelo menos aqui na minha região, os médicos preferem prescrever meloxicam injetável no lugar de diclofenaco. Tem médico também que gosta da cetoprofeno injetável, mas essa dói, hein? Você já tomou a cetoprofeno injetável? Você tá doido. Cara, depois dessa aulona, se não valeu o like, não valeu um compartilhamento desse vídeo com o seu colega de balcão, eu não sei o que vale, né? Então faz o seguinte, já deixa o like, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, que todo domingo às 8 horas da noite tem conteúdo novo aqui no YouTube. E eu montei um grupão de leitura de receita. Eu sei que ler receita de vez em quando é um caos na farmácia, né? Eu vou deixar o link do grupão aqui na descrição do vídeo. Entra e ó, não é bagunça, tá? É só troca de receita. Me ajuda aqui, cabeça pensando. É o poder da inteligência coletiva. Várias cabeças pensam melhor do que uma só. E se você já trabalha no balcão ou vai trabalhar logo em breve, eu te convido a clicar no link do Destrava Balcão que está na descrição do vídeo e conhecer o Destrava Balcão. Um treinamento específico para quem quer acelerar a evolução no balcão, ganhar a confiança do paciente, indicar com qualidade e segurança, fidelizar paciente, aprender a vender vitamina sem precisar empurrar nada, cálculo de dose, tudo completaço para o que você precisa para se destacar como profissional muito acima da média no balcão da farmácia. Fechou? Então aguardo você domingo que vem, às 8 horas da noite. Valeu, um abraço.